Olá, caros amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu sou Andréia, colaboradora do CAE João de Camargo, e o nosso tema de hoje será Tentações do Mundo e as Vitórias Morais, contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 5. Existe uma situação no ser humano que é necessário nós pararmos muitas vezes para refletir ao seu respeito, que é a dificuldade das tentações. Afinal de contas, que fenômeno é esse? Quase sempre nós fazemos um juízo de nós mesmos e damos uma má interpretação às coisas, das nossas possibilidades, juramos que não cederemos em determinadas questões, que não cairemos em determinadas circunstâncias e acabamos adotando posturas às quais fomos levados pela tentação. Às vezes, temos a tentação de trair um familiar, um amigo, trair a esposa ou o marido, de trair uma pessoa que nos é tão importante. Às vezes também temos a tentação de furtar, em que as pessoas furtam coisas de lojas, de mercados, até o imposto de renda fraudado é um furto também. Temos a tentação de beber, começamos com uma pequena taça e juramos que ficaremos sóbrios, que daremos conta de dirigir o carro. Eu me garanto, é a tentação. Ela nos impulsiona de fazer algo para que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas fazemos. A tentação da libido, de cobiçar alguém que já seja comprometido, pelo simples prazer. São tentações perigosas. É muito importante verificar que no mundo em que vivemos, precisamos ter cuidado com esse fenômeno terrível, que nos arrasta a situações complexas na área da tentação, pois nos encontramos ainda em evolução, sujeitos às tentações que nos chegam diretamente ou indiretamente, e cabe somente a nós saber superá-las para crescer e nos elevar. A proposta de Jesus aqui na Terra, de viver na Terra, é necessária, é indispensável. Viver no mundo nos enriquece, porque nós estamos aprendendo com a vida e com as nossas escolhas o tempo todo. Através da nossa vivência prática, das más escolhas. Ela é um recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o crescimento de nós mesmos. As experiências com o nosso próximo, com o nosso semelhante, nosso familiar, as experiências da vida cotidiana com relação às coisas, isso tudo nos enriquece. Mas é importante que não nos deixemos arrastar pelas tentações. Os bons espíritos nos dizem que não existe um arrastamento irresistível. Se fosse irresistível, ninguém teria culpa de cair sobre o seu peso. Mas existem arrastamentos aos quais nos permitimos em nome da tentação, porque fazemos um juízo ainda indevido das nossas condições e possibilidades. E quando vemos, acabamos cedendo às tentações. É muito importante pensar como Jesus Cristo nos orientou. Em todas as vezes que se dirigiu ao Pai Celeste, Ele nos ensinou a buscar recursos contra a tentação. Por exemplo, na oração dominical, chamado Pai Nosso, há um momento em que o Mestre nos ensina a rogar ao Pai: não nos deixes cair em tentação.
No Novo Testamento, a palavra tentação aparece 12 vezes e, em sua maioria, acompanha o alerta: orai e vigiai. É importante que nós passemos a ter a proposta de Jesus sempre em mente, a da oração e da vigilância, porque a oração nos aproxima do Pai e o vigiai nos deixa em alerta para não cairmos em provocações. Que a gente aprenda a orar, a fazer essa ponte com o divino, mas ter a vigilância, o cuidado conosco mesmos. Uma razão para orarmos e somente orarmos e não prestarmos atenção nos caminhos por onde estamos indo, porque as tentações são perigosas e em qualquer momento podem nos derrubar. Ainda neste capítulo das tentações, existe algo que precisamos comentar aqui. Não podemos dizer que foi o outro que nos atentou. Não temos como dizer que foram as más companhias que nos arrastaram ao mal. Que foram os maus companheiros, os maus colegas, como é comum escutarmos nas nossas conversas da nossa vida cotidiana. Atribuímos sempre aos outros os nossos insucessos. Quando são coisas boas, fazemos questão de dizer que são nossas. Mas não podemos esquecer de refletir que existe algo que é a nossa livre escolha, a nossa vontade. A tentação, ela mexe com a nossa vontade. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. Nós temos vontade de fazer, embora queiramos sempre culpar a terceiros, jurar que foram as más companhias, mas nós temos vontade. E é importante que saibamos que quando temos vontade de fazer determinada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, nós acabamos por fazer. Jesus Cristo nos diz: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Mas ele não nos diz em que porta devemos bater. Qualquer porta que batermos, ela vos abrirá. Qualquer coisa que pedirmos, receberemos. O que buscamos, acharemos. Se nós encontrarmos um espinho e sairmos procurando de onde ele veio, nós vamos nos deparar com o espinheiro. Se nós acharmos uma flor, um perfume, e sairmos procurando de onde vieram, nós acabaremos encontrando um belo jardim. É nessa área que temos que pensar nas influenciações espirituais negativas que se aproveitam das nossas brechas morais. É a lei de sintonia, de nosso consentimento interior, de nossa vontade. E elas somam o seu desejo à nossa vontade. E daí cabe recordar o ensinamento do Cristo, para que oremos e vigiemos sempre. A vigilância, ela corresponde a esse estado de prestar sempre atenção nas consequências do que vamos fazer. Nós temos liberdade? Sim, temos liberdade. Mas até onde? Até quando? Com que intensidade? Porque tudo aquilo que nós semearmos, isso mesmo colheremos. E as entidades negativas, elas vão nos provocando a vaidade, o orgulho, a presunção, para nos fazer cair moralmente, para nos fazer tombar espiritualmente. Digamos que uma pessoa, ela passe pela porta de um bar, mas não tenha o vício de um alcoólico. O bar para ela será apenas como uma vitrine qualquer de garrafas coloridas. Mas se ela tiver o vício, qualquer garrafa, qualquer vitrine do bar, lhe será uma tremenda tentação. Exercerá sobre ela uma grande tentação. Alguém que não seja consumista inveterado
E por onde ele passar, qualquer loja, qualquer vitrine que ele for, ele vai passar tranquilo e olhará e tocará e sairá. Mas para quem tem compulsão interior para gastar, qualquer coisa será motivo para ele comprar e gastar. Isso nos remete a uma passagem em que Mahatma Gandhi, depois de ter conseguido a independência da Índia, ele fez uma visita à Inglaterra. E quando passeava com algumas pessoas pelas ruas de Londres, se deparou com uma vitrine de uma famosa joalheria. E ali ficou parado, olhando. E olhando as pedras preciosas, as ricas joias trabalhadas, quando o dono da joalheria o reconheceu e foi saudá-lo dizendo: muito me honra que o Mahatma esteja aqui, contemplando o nosso trabalho. Temos muitas coisas de imenso valor, beleza e arte, e gostaríamos de oferecer-lhe algo. Quando Gandhi lhe respondeu: sim, estou admirado com tanta maravilha, e mais ainda estou surpreso comigo, pois sabendo que poderia ganhar um rico presente, ainda consigo viver e ser respeitado sem precisar usar joias. É importante refletirmos sobre essa passagem. Toda vez que estivermos diante de algo que desejamos adquirir, algo que desperte o nosso desejo, a nossa vontade, devemos nos indagar: será que eu preciso disso? Logo, a tentação, ela não está do lado de fora. A tentação, ela está dentro de nós. A tentação, ela reside em nós. É aquela bagagem ainda não doutrinada, ainda não disciplinada. É aquela situação ainda não arranjada devidamente em nossa intimidade. Isso provoca em nós aquela instigação. A tentação tem esse componente terrível, assim, que existe coabitando dentro de nós, conosco, vivendo em nossa intimidade. É por essa razão que em cada momento de nossas existências, apelando para os ensinamentos de Jesus, nós estaremos sim fazendo as nossas preces, seja qual for a nossa crença, fazendo sim a nossa elevação de pensamento, mas sem deixar de vigiar os nossos passos. Por onde estão indo os nossos pensamentos? E como estamos desenvolvendo os nossos atos? Pensemos nisso. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre dentro de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.